Vamos fechar nossos olhos. Feche os olhos nesta hora. Vamos preparar o nosso coração. Vamos preparar o nosso espírito para recebermos a palavra. Levanta a sua mão e diga: Pai, fala comigo, fala ao meu coração, fala à minha vida através da tua palavra. Eu necessito ouvir a tua voz. Fala ao meu coração, fala à minha vida através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Bom, mas queria pedir um favor antes de começar a pregar. Quem tem telemóvel, por favor, desliga o seu telemóvel. Se não pode desligá-lo, coloque em silêncio. E outra coisa também que eu vou dizer à igreja, sabe que a Bíblia compara o Espírito Santo como uma pomba. Ele não é uma pomba, mas muitas vezes simbolicamente foi comparado como uma pomba. E sabe que a pomba, se você fizer muitos gestos, movimentos, o que é que acontece? Ela vai embora. Sabe que eu reparo muitas vezes no meio do povo que na hora da palavra somos um pouquinho irrequietos. Amém? E quando esta inquietude dentro de nós afasta a unção do Espírito Santo na nossa vida. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. Sabe que todos os homens de Deus eram pessoas mansas. Essa mansidão não é somente caráter. Eram pessoas que sabiam ter quietude na sua presença. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. A Bíblia diz no livro de Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Uma coisa muito importante, igreja. Quando você vem para a igreja, ensina os seus familiares que não vêm. Fora da igreja, ninguém o pode interromper. Em primeiro lugar, você está na casa de Deus, está na casa de Deus. Você veio ouvir a palavra, veio para ouvir a palavra. Isto é algo que tem que ser estabelecido em nosso meio. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Amém? Sabe que às vezes nós, no meio da palavra, nos levantamos para fazer qualquer coisa que nem é necessário fazer. Mas há qualquer coisa que em nós nos deixa requietos. Repreendemos todo o espírito de inquietação em nome de Jesus. Hoje é dia, eu disse hoje é dia, que Deus vai transformar a nossa vida e vai falar ao nosso coração através da palavra. Quem quer dar um forte aplauso ao Pai? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24, verso número 33. Lucas 24, 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não querendo eles ainda por causa da alegria, e estavam maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos.
Versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Quantos dizem amém? Sabe que desde a semana passada Deus falou ao meu espírito, e quinta-feira eu trouxe esta palavra para a igreja, e Deus falou ao meu coração que está trazendo um tempo de mudança, um tempo de transformação para a igreja. E você pergunta: apóstolo, que tempo é esse de mudança e de transformação? O tempo de mudança e de transformação que eu estou falando é que Deus falou ao meu coração que quando Deus retirou o povo da terra do Egito, Deus falou com eles e disse assim: vou-vos tirar da terra da vossa servidão, vou-vos tirar da terra da vossa escravidão. Sabe que todas as vezes que o povo de Israel ouvia a palavra Egito, lembrava-se: terra onde eu sofri, terra onde eu chorei, terra onde eu derramei lágrimas. Deus começou-me a dar um profundo estudo das Escrituras, o qual eu preguei quinta-feira e não vou estar repetindo, mas para dar uma passada rápida, Deus falou ao meu coração que a terra é importante se nós queremos ter a bênção de Deus ou não na nossa vida. Por exemplo, quando Adão pecou, diz a palavra que Deus condenou Adão e disse assim: a partir de agora, por tua causa, pelo teu pecado, a terra te vai produzir espinhos. Significa que todas as vezes que Adão fosse colocar a sua mão para trabalhar na terra, em lugar da terra ser abençoada, em lugar de ele ver fruto, ele ia ferir as suas mãos, porque a terra tinha espinhos. E o que eu disse é que quantas vezes nós tentamos fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, e em lugar de nós melhorarmos a nossa vida, nós saímos mais feridos, nós saímos ainda perdendo, em lugar de nós avançarmos. Quantas vezes nós pensamos: eu vou fazer uma coisa para avançar, eu vou fazer algo para mudar de vida, e em lugar de avançarmos, retrocedemos. Em lugar de sermos abençoados, pelo contrário, fomos feridos e fomos magoados, porque a terra nos tem produzido espinhos. Deus falou ao meu coração no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que Deus fala ao seu povo e disse assim: se vocês desobedecerem à palavra da minha lei, a vossa terra será de ferro. Uma terra de ferro é uma terra dura. Quantos dizem amém? Os irmãos estão com sono ou é a minha impressão? Amém? Diga amém bem forte para acordar. Diga amém bem forte para acordar. Diz amém, persona. E Deus fala em Deuteronômio 28 que se desobedecerem à minha voz, a vossa terra será dura, será de ferro. E quantos de nós têm tido uma vida dura? Sabe que nós dizemos, é verdade que faz parte do plano, faz parte do propósito, mas sabe que terra dura, quando eu falo de terra estou falando de vida. Diga todos comigo: terra é vida, porque nós viemos da terra. Deus disse: tu viestes do pó e ao pó vais voltar. Então Deus fala para o seu povo que se eles desobedecessem, a terra ia ser dura. Isto é, cada um de nós temos um tipo diferente de terra. Para muitos a terra tem sido dura, para outros a terra tem provocado espinhos e tem-se ferido, tem passado momentos difíceis. Mas Deus falou ao meu coração que quando Deus tirou o povo da terra do Egito, falou para eles: eu vou-vos levar para uma terra nova, eu vou-vos levar para uma terra que mana leite e mel. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Quem está aqui diga amém. Leite e mel representa na palavra prosperidade, e todos comigo: prosperidade, vitória, alegria, abundância, doçura. É isso que Deus tem para nós. Eu disse que é isso que Deus tem para nós. Deus não tem um tempo difícil para nós. Eu venho aqui como profeta de Deus declarar que Deus está trazendo um novo tempo para a sua vida. Deus está trazendo um novo tempo para a sua casa. O tempo difícil, o tempo de terra de espinhos, o tempo de terra dura terminou na nossa vida. Veio um novo tempo de terra que mana leite e mel. Quem quer dar um forte aplauso ao Pai? Sabe que o Pai, falando ao meu coração esta palavra, diz para o meu povo que a terra não lhes vai produzir mais espinhos, não lhes vai produzir mais dificuldade, não lhes vai produzir mais dureza, mas fala para o meu povo, para quem crê, que a terra lhe vai começar a produzir, a vida lhe vai começar a produzir leite e mel. E sabe que, lendo este versículo, hoje preparando para pregar,
E o Pai ministrando ao meu coração. Sabe quantas mensagens tinha hoje para pregar? 4. Eu disse, qual delas eu prego? Qual é a mais importante? E o Pai fez-me entender que as 4 eram importantes. Então o que é que eu faço, Pai? Prega as 4 em uma. Por isso, 1 hora para cada pregação, mais 4 horas você tem que estar aqui. Eu fui ver o significado de mel e de leite na palavra. Olhe para mim, preste-me atenção. Se você me ajudar a pregar, eu garanto para você que você vai ter o melhor culto da sua vida. Mas você tem que me ajudar a pregar. Quantos dizem amém, amados? Quantos dizem glória a Deus? Ajude-me, quando você diz amém, glória a Deus, celebra a palavra, você me estimula a pregar. Lendo a palavra, diz a Bíblia no livro de Juízes, que um dia Sansão sai da sua casa e foi caminhando, e diz a palavra que um leão lhe saiu ao encontro. Que coisa tremenda, não é? Nós caminhamos pela rua e de repente, ao virarmos a rua, aparece-nos um leão. E diz a palavra que o leão tentou atacar Sansão. Tenho todos comigo, o leão tentou atacar Sansão. Mas diz a palavra que de repente veio uma força sobrenatural sobre Sansão. E diz a palavra que Sansão rasgou o leão de alto a baixo como se fosse um cabrito, diz a palavra. Diz para o teu irmão, eu profetizo para as grandes adversidades da tua vida, Deus te vai dar uma força sobrenatural. Amém. Tu vais dizer, como é que eu pude, como é que eu consegui esta situação tão difícil, esta situação tão complicada, como é que eu pude sair desta situação? Não foi com a sua força, não foi com a sua capacidade, foi com a força do Espírito Santo em sua vida. Diz a palavra que ele destruiu o leão. E diz a palavra que passados uns dias, ele volta ao lugar onde tinha matado o leão, e estava lá o leão morto, claro, já não estava vivo. E diz a palavra que dentro da boca do leão havia um favo de mel. E diz a palavra que Sansão coloca a mão dentro da boca do leão, arranca o favo de mel e vai comendo pelo caminho. E propõe o enigma e diz assim: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Sabe o que é que o Pai falou ao meu coração? Que a doçura, os tempos de doçura da nossa vida saem dos maiores tempos de adversidade na nossa vida. Quanto maior for a tua adversidade, quem é que havia de dizer para Sansão que quando lhe apresentou um leão, ele ainda ia cantar pela doçura que Deus lhe iria dar? Quem disse para você que por detrás dessa luta, por detrás dessa dificuldade que você pensava, a minha vida terminou, Deus estava preparando algo doce para si? Diz para o teu irmão, dentro da boca do leão há doçura para ti, diz o Senhor. E todos comigo, a unção de Sansão está sobre mim. Sansão olhou para o leão e disse assim: os dois não podem viver, ou vive um ou vive outro. Há um momento na nossa vida que nós temos de decidir: ou vencemos nós, ou vence o diabo. Diz para o teu irmão, qual dos dois vai vencer? E Sansão, depois de vencer, diz a palavra que propôs o enigma e cantou uma canção e disse assim: daquele que iria comer-me, o que é que eu comi? E todos comigo, do comedor saiu comida. Eu profetizo que desse problema vai sair alimento para si. E diz a palavra, e do forte, e todos comigo, do forte saiu doçura. Eu profetizo, amados, que esse problema que se colocou diante de si, essa adversidade, essa luta que se colocou na sua frente, você vai destruí-la, não na sua força, mas na força de Deus. E declaro que dentro desse inimigo você vai arrancar doçura. Dê um aplauso de vitória ao Pai. Aleluia! O Pai falava ao meu espírito também sobre a parábola do filho pródigo.
E diz a palavra que o filho pródigo saiu da casa do pai, e diz a Bíblia que foi para uma terra longínqua, onde passou dificuldades. Diz para o teu irmão, já vistes que a bênção ou a maldição depende da terra. Digam todos comigo, terra longínqua igual adversidades. Sabe o que é que o Pai falou ao meu coração? Que muitos de nós nos colocamos em tempos difíceis, em terra dura, quando vamos para a terra longínqua, fora e longe da presença do Pai. Diz para o teu irmão, fora da casa, fora da sua presença, toda a terra é dura. Quem me está a entender, levante sua mão e diga amém. E eu vou lhe dizer uma coisa. Diz a palavra que o filho pródigo sai da casa do pai, vai para a terra longínqua, desperdiça ali os seus bens, foi à estaca zero, passou necessidade, diz a palavra, perdeu a sua dignidade. Diz ao teu irmão, quantas coisas esta terra te tem roubado. Eu não estou falando do país, eu não estou falando da cidade, eu estou falando da sua vida. Lhe roubou bens, lhe roubou dignidade, lhe roubou orgulho, talvez. Lhe roubou respeito. Mas diz a palavra que o filho pródigo se lembrou da casa do pai e regressou à casa do pai. E sabe uma coisa que ele descobriu? É que a casa do pai era uma terra de doçura. Sabe uma coisa impressionante? É que todo ser humano muitas vezes tem no seu íntimo uma pergunta: o que será uma viagem, por assim dizer, na minha vida fora da presença de Deus? Nos espera uma terra dura, porque na casa do Pai é uma terra que emana leite e mel. E diz a palavra que quando ele volta a casa, quando ele regressa a casa, é que isto me impressiona. Digam todos comigo, ele pecou, ele falhou, ele errou, mas quando chegou à casa do Pai, sabe o que é que estava à espera dele? Leite e mel. Levanta a sua mão. Eu profetizo que apesar do seu erro, apesar do seu pecado, apesar do seu defeito, Deus está preparando leite e mel para lhe dar. Diz a palavra. Dê um aplauso ao Pai, quem quer dar. Escute bem isto. Preste-me atenção, por favor. Diz a palavra que quando ele entra, está a chegar à casa, diga-te comigo, ele está a chegar à casa. Diz a palavra que o pai lhe sai ao encontro para lhe abraçar, e diz a palavra que lhe lança ao pescoço e começa a beijá-lo. Eu vou-vos dizer uma coisa. Ali o pai rompe todos os esquemas. Porque quando alguém pecava em Israel, tinha que ser purificado. Diz para o teu irmão, eu tenho uma coisa forte para dizer, que eu não sei se eu devo dizer. Ao pecador que se arrepende, o Pai o limpa com o sangue de Jesus. Mas ao filho que peca e se arrepende, o Pai o perdoa com beijos e abraços. O pecador necessita do sangue, os filhos necessitam do abraço e do beijo do Pai. Dê um aplauso ao Pai. Se eu entro na presença do Pai, e começo-lhe a pedir perdão pelos meus pecados que peço, eu não vou seguir um ritual de purificação. Eu vou só esperar o seu abraço e o seu beijo. Diz a palavra que quando ele chegou à casa, o pai lhe saiu ao encontro a abraçar e a beijar. Diz todos comigo, abraçar e beijar. Diz todos comigo, doçura. Vou lhe dizer uma coisa. Sabe porquê é que muitos pecadores não voltam a casa? Porque sabem que lhes espera olhares reprovadores, lhes espera uma terra dura. Se os pecadores soubessem que lhes espera doçura na casa, regressavam a casa.
Quem me está a entender, levanta a mão, diga amém. Chegou o momento de pararmos de olhar para o nosso irmão e condenarmos o nosso irmão por aquilo que veste, por aquilo da forma que caminha ou por aquilo que fez. Todos nós somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós temos defeitos, mas necessitamos do amor e da misericórdia do Pai. Diz a palavra que ele sai da terra dura. Diga todos comigo, sai da terra dura. E quando entra na casa do Pai, lhe espera abraço e beijos. Diz a tradução original que lhe deu 1000 beijos. Diga todos comigo, 1000 beijos. Impressionante. Quanto tempo deve ter demorado esse abraço? Quanto tempo demora a dar 1000 beijos? Diz para o teu irmão, o Pai é tão bom, que diz que apesar das tuas falhas, eu sinto a presença de Deus aqui, apesar dos teus erros, apesar dos teus defeitos, te esperam abraços, te esperam beijos. Igreja, te espera tempos de doçura. Quem quer esses tempos de doçura, dê um aplauso ao Pai. Dê um forte aplauso. Paizinho! Sua presença está aqui. Diz para o teu irmão, o pecador necessita do sangue. O filho precisa de abraços e de beijos. Porque diz Hebreus, diz o livro de Hebreus, como pode alguém que já foi purificado voltar a ser purificado? Como pode alguém que já foi lavado com o sangue de Jesus voltar a ser lavado? Diz para o teu irmão, fomos lavados uma vez e somos beijados e abraçados uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, sempre que for necessário. Sabe que ontem à noite o meu filho fez assim uma coisa que não devia fazer, não nada de grave, amados, mas eu tenho muita disciplina com ele, porque eu vou requerer muito dele, porque eu sei que ele vai ser uma pessoa grande, amém? Em todos os sentidos, ele vai ser grande. E sabe que quando nós não educamos os nossos filhos de criança, quando forem grandes, nós não vamos poder fazer nada com eles, amados, amém? Se o seu filho, peço perdão por estar a falar assim, mas se o seu filho já lhe diz palavrões agora, quando você for grande, o que é que vai lhe acontecer? Se o seu filho pequeno não lhe respeita, como é que ele vai respeitar quando você for grande, quando ele for grande? Amém? E falando com ele, e ele veio antes de dormir e veio-me dar um beijo, um abraço, foi dormir, mas foi assim meio. E hoje de manhã veio falar comigo, e quando falou comigo, veio assim, com a cabeça assim, sabe como é? O pai não está assim muito bem comigo, não é? Falou assim. E começou a falar comigo assim, com a cabeça em baixo. Eu disse assim, em primeiro lugar, dá-me um beijo de bom dia. Ele abraçou-se a mim, beijou-me. A partir daí, irmãos, o rosto dele mudou. E até a maneira dele de falar comigo mudou. Sabe uma coisa? Quando nós achamos que o Pai está contra nós, até a nossa maneira de orar é diferente. Porque pensamos que o Pai ainda está chateado connosco. Mas sabe o que é que o Pai vai fazer hoje connosco? Antes de orares, dá-me um beijo, dá-me um abraço e depois conversamos. Dê um aplauso ao Pai. Vou dizer uma coisa. O Pai o beijava e ele não parava de falar, pequei contra o céu, pequei contra ti. E o Pai dizia, cala-te e beija-me. Vou dizer uma coisa. Um beijo fala mais do que 1000 frases. Eu não sei quantas coisas você tem para dizer ao Pai, mas num beijo tudo se vai reconciliar na sua vida. Quem me está a entender, levante a mão e diga amém. Diz para o teu irmão, céus e terra se unem com o abraço e o beijo do Pai na nossa vida. Dê um forte aplauso ao Pai, Ele é digno. Aleluia. Uau, sinta a sua presença. Quando sinta a sua presença, levante a sua mão. Sabe? E o Pai me falou mais e me mostrava em Lucas 24, o versículo que nós lemos. Diz a palavra que Jesus tinha
morrido. Diga todos comigo, tinha morrido. E diz a palavra que foi um tempo difícil e duro para os discípulos. Sabe que momentos difíceis e duros não quer dizer que deixamos de ser filhos de Deus. Diz para o teu irmão, pelo momento difícil ou duro que vivestes, ou estás vivendo, não significa que deixaste de ser seu filho. Significa um processo que nós estamos a passar. Mas já estamos a sair dele. E sabe que diz a palavra que Jesus morreu, é crucificado, os discípulos se dispersam para cada lado, reúnem-se numa casa alguns, outros vão para outro lado. E diz a Bíblia que Jesus, ao terceiro dia, depois de ter padecido, ressuscitou. Sabe que Jesus frisa sempre esta palavra: o Filho do Homem, depois de ter padecido, ressuscita. Sabe porque é que Jesus frisa tanto isto? Para nos dar uma revelação. Que depois de todo o sofrimento na nossa vida, vem um tempo de ressurreição. Aplauda ao Pai, se você tem que aplaudir. Diga todos comigo, depois de todo o tempo de sofrimento e de padecimento, vem o tempo da ressurreição. Se o sofrimento e o padecimento já aconteceu, vem a segunda parte, vem o tempo da ressurreição. Vou lhe dizer uma coisa. Diz a palavra que Jesus, os discípulos estavam incrédulos. Alguns já tinham dito que tinham visto Jesus ressuscitado. Eles não acreditavam. Sabe? Ainda que o Pai não nos tenha revelado a nós, mas revelou para outro que está fazendo algo na nossa vida, nós temos que crer. Vou explicar. Isto é, imagine que eu venho aqui dizer que é um tempo de leite e mel, e você está aí no seu lugar e diz assim: eu aposto que está a falar de leite e mel, mas eu não estou a ver leite e mel na minha vida. Mas você tem que crer em alguém que já viu algo que você ainda não viu, mas vai ver. Diga todos comigo, mais discípulos tinham visto, mas os principais não viram. Ainda não tinham visto. Estava a chegar o tempo deles. Diz para o teu irmão, se ainda não vistes a bênção de Deus, o milagre de Deus, a vitória de Deus em tua vida, não te preocupes, está chegando a tua hora. Jesus vai bater à tua porta, Jesus vai entrar na tua casa, Jesus vai aparecer para ti e se vai revelar tal e qual como Ele é. Tenho vontade de pregar por horas, mas já vou acabar. Sabe que Jesus aparece para os discípulos e entra na casa. E algo impressionante. Ele fala para um dos discípulos e para os discípulos em geral: toquem nas minhas feridas e vejam que sou eu. Vou dizer uma coisa. Cada situação de cruz que nós enfrentamos nos deixou marcas. Olha para mim, por favor, preste-me atenção. Coloque atenção na palavra. Vou lhe dizer uma coisa. As marcas nunca vão sair. Eu pensei que a marca ia sair. Diz para o teu irmão, a marca nunca vai sair, mas a dor da marca vai desaparecer. Eu profetizo que essas marcas que você tem na sua vida, na sua alma, a marca não desaparece, mas a dor da marca, ela vai sair da sua vida. E sabe o que diz a palavra? Olha para mim. Qualquer pessoa, olha para mim, isto é importante na palavra. Qualquer pessoa que tem uma ferida não quer que ninguém lhe toque, porque dói. Amém? Quando alguém tem uma ferida, tenta sempre escondê-la, ou tenta sempre proteger a ferida. Jesus, quando aparece para os discípulos, olha para mim, disse para os discípulos: podem tocar, eu tenho a marca, mas já não tenho a dor. Diz para o teu irmão: eu profetizo sobre a tua vida. Tu vais dizer para os teus irmãos: eu ainda tenho a marca, mas já não tenho a dor. Jesus curou a minha dor. Aplauda ao Pai. Diz a palavra
assuntos que nós não gostamos de falar porque dói. Mas quando somos curados, nós dizemos, podem falar nesse assunto, eu já fui curado. Há coisas que nós não gostamos de dizer porque ainda nos dói. Mas Jesus vai nos curar e nós vamos poder dizer, podem falar desse assunto, eu já estou curado. Mas para o teu irmão, é isso que Jesus vai fazer em tua vida. A marca não vai sair, mas eu profetizo que a dor vai ser arrancada. Eu disse que a marca não vai sair, mas eu profetizo que a dor vai ser retirada, a dor vai ser arrancada do teu coração. Aplauda o seu nome. Olha para mim, já vou terminar. Já estou a aterrar. Já estou a ver a cidade do Porto. É tão bonito, irmãos, quando estamos a chegar à nossa cidade. Viva o Porto, amados. Viva Lisboa também. Diz a palavra, diga todos comigo, ele aparece. Dão-me mais 5 minutos e termino? Quem me dá mais 5 minutos? Ele aparece dentro da casa onde os discípulos estão trancados. Diga todos comigo, trancados. Diz a palavra que Jesus atravessa as portas. Vou lhe dizer uma coisa. Sempre nós falamos que Jesus, antes de entrar aos filhos, Jesus não bate à porta, Jesus entra. Imagina eu bater à porta do quarto dos meus filhos. Eu entro, amados, porque são meus filhos. Eu profetizo que ainda que você não tenha aberto a porta da sua vida, hoje Jesus vai entrar na sua vida. Hoje Jesus vai entrar na sua casa e vai fazer uma revolução de milagres da sua vida. Aplauda o seu nome, igreja. Sabe que às vezes eu digo, oh Pai, porque é que durante tantos anos da minha vida não me ensinaram o Evangelho do Reino? Porque este é o Evangelho que eu amo. A letra mata, diz a Bíblia, mas o Espírito é que a vivifica. Sabe o que é que as igrejas estão cansadas? É de irmos a culto, irmãos, lá para o outro lado, irmãos. É tempo de trazermos a revelação nova. Irmãos, tudo isto que eu estou falando para vocês não tem um apontamento. O Espírito Santo está trazendo a revelação, porque eu quero transformar a sua vida. Eu nem sei porque é que trago o iPad. É só olhar para o Agostinho e já tem a revelação. Olha, eu ontem tive uma revelação para ele, vocês não estão aqui. Eu disse-lhe qual era o negócio que Deus tinha para ele. Posso dizer? Vou dizer. Eu vi um vídeo, irmãos, que está uma indiana a cantar e um árabe está a colocar-lhe notas em cima da cabeça. Eu disse para ele, mas cara-te mulher e vai cantar para aquele árabe. Ele não fez caso de mim, ainda está aqui. Faz caso de mim. Passamos de um extremo a outro. E depois vejo Jesus entrando na casa. Entra. E sabe o que é que os discípulos disseram? É o Espírito. Sabe uma coisa que a Bíblia nos ensina? É que os discípulos estavam pensando o pior, não estavam à espera do melhor. Sabe qual é o nosso problema como filhos de Deus? De cada situação, nós esperamos o melhor, esperamos o pior. Diz para o teu irmão, fé, como disse o bispo, é esperar o melhor de Deus para a nossa vida. Então comigo, a fé espera o melhor. Ah não, mas eu acho que é isto, eu acho que é um problema grande, eu acho que é uma enfermidade. Eu acho que você está maluco da cabeça. Com todo respeito. Diz para o teu irmão, não é um espírito, é Ele. Quem me está a entender, levanta-se e diga amém. Sabe que até nós como ministros, eu vou falar agora para os ministros, sabe que todas as vezes ouvi, senti a presença de um espírito, senti a presença de um demônio.
E sabe que isto me acontecia às vezes, amados. Amados, já várias vezes já me apareceram demónios, amados, e não quero voltar a ver nenhum. A não ser que Deus queira. Se Deus quiser, pronto, por Deus eu vejo. Porque são feios e horríveis. É verdade. Vou-lhe dizer uma coisa. Quem pede para Deus lhes abrir os olhos para ver o mundo espiritual não sabe o que está a pedir. Não sabe o que está a pedir, porque eu já vi. E fiquei aterrorizado. Para ver anjos, para ver o mundo espiritual, celestial, eu quero ver. Agora espíritos só se o Pai quiser. Se o Pai se permitir, se o Pai achar por bem. Eu não preciso vê-los, eu sinto-os. Mas sabe que houve uma vez incrível. Fui a uma conferência e fui dormir ao hotel. Quando entrei no hotel, de repente eu estava lendo e de repente um espírito entrou no meu quarto e o meu espírito sai do corpo e eu ando à volta do quarto hotel. Quem quer entender, quem quer acreditar, acredite. Quem não quer acreditar, não acredita, irmão. Talvez se eu estivesse no seu lugar eu não acreditava. Mas assim, eu estou a ser sincero. O meu espírito andava à volta do quarto e olhava para o meu corpo com o livro na mão e queria entrar no corpo e não conseguia. Me sentia sufocado. Eu olhava para o lado, a Emiliana a dormir como uma pedra. E eu a querer entrar no corpo e não conseguia. Eu disse, o que é que está-me a acontecer, Senhor? Eu disse, eu quero voltar para o meu corpo. Porque é muita revelação para hoje. Não vou dar. Ia falar uma coisa, mas não falo. Sabe que? Não falo. Deus disse, não falo. Isto será para uma mesa apostólica. Dizem em Hebreus que os espíritos pedem ao Pai que lhes dê a oportunidade de entrar num corpo. Porque é que nós queremos tanto ir para o céu, amados? Se os espíritos que estão no céu querem entrar em um corpo. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. Adiante. Então Jesus entra. E eu também entrei no meu corpo, graças a Deus. Consegui entrar. Mas quando entrei, fiz assim. Estava-me a sentir mal, amados. Preocupado, assustado. E desde esse dia, todas as vezes que eu estava a orar e sentia uma presença espiritual, eu me assustava. Até que houve um dia que eu estava a orar, amados, e de repente sinto um peso de glória. Mas, ou seja, sinto a presença de um espírito, porque um espírito você só sente que é demoníaco quando chega perto de si. Quem me está a entender, levanta a mão e diga amém. Por isso é que a Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar a muitos. Então, eu sinto um espírito se aproximar de mim e a tentar cobrir-me com um manto. E eu assustei-me e disse, já ia começar a repreender e já ia começar a... Até que o Espírito Santo disse, calma, sou eu. Eu disse, já podias ter dito antes. A partir desse dia entendi uma coisa. Todas as experiências que Deus nos quer dar, não vamos ver o lado mau. É Ele. Diz para o teu irmão, é Ele. Diz para o teu irmão, começa a entender. Em cada aparição na tua vida, é Ele. Para de ver demónios, começa a ver Deus. Não, eu vejo o diabo naquela situação. O diabo pôs a mão ali, o diabo pôs a mão lá. Irmãos, o diabo tem quê? 1000 mãos, amados. Está com a mão em todo lado. Eu profetizo que só a mão do Pai estará na tua vida e estará na tua casa. Nunca mais termino, não é? Só entra na casa e sai da casa, entra na casa e sai da casa. Jesus entra na casa, agora sim, vamos acabar. Eu entro na casa e fecho a porta outra vez. Entrou na casa. Diz a palavra que mostra as marcas. Diga todos comigo, mostra as marcas. Eu profetizo mais uma vez. As marcas não vão sair, mas a dor vai sair. Diz a palavra que ele entra. Diz para os discípulos tocarem. Diz para o teu irmão, se ainda não podem tocar, ainda não foste curado. Porque quem foi curado, podem tocar na sua vida. Quem me está a entender, levanta-se uma diga amém. Diz a palavra que os discípulos foram tocar e viram que era ele. E sabe o que é que Jesus disse? Isto é algo tremendo. E com isto terminamos. Tendem a alguma coisa para comer? E sabe o que é que os discípulos lhe deram? Diz a palavra
peixe assado e um favo de mel. E diz a palavra de Jesus, comeu. Sabe o que é que o Pai falou ao meu espírito? Que até Jesus, depois de ter ressuscitado, entrou na dimensão de leite e mel na sua vida. E vou lhe dizer uma coisa. A fase de leite e mel na nossa vida. Você disse assim, apóstolo, você falou de Sansão, você falou de Jesus e falou do filho pródigo. Os três, o que é que têm em comum? Têm em comum que só experimentaram o leite e mel depois do maior momento da adversidade da sua vida. Sansão, depois do leão, veio o mel. O filho pródigo, depois da terra de dor, veio a terra de mel. E Jesus, depois da crucificação, veio o tempo de doçura. Levanta a sua mão. Eu quero profetizar que depois desse momento difícil e duro que você enfrentou, ou você já está a acabar de enfrentar, vem tempos de doçura. O Pai diz para você, vem tempos de leite e de mel para toda a igreja. Dê um aplauso ao Pai e coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé.